por vivermos um ano tão tremendo com Deus e chegarmos a este mês de novembro, podendo dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Estou feliz por estar próximo da pastora Márcia, que tem sido uma bênção para essa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação, uma referência de uma mulher que ama o Senhor, que anda com o Senhor. Isso tem sido inspiração para mim e sei que tem sido inspiração para vocês também. Mais feliz um pouquinho, porque além de ter a pastora Márcia aqui, hoje conhecer o apóstolo, reconhecer, né? Conhecer eu já conhecia, mas vê-lo e receber um pouco desta unção. Amadas, eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus e eu vou pedir que vocês se coloquem de pé para que em seguida a gente possa orar juntas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Após esta reunião, este culto, os nossos DVDs de mensagens estarão disponíveis ali fora e há alguns títulos que eu quero rapidinho apresentar para vocês. Vencendo Penina, porque quem não tem uma Penina na vida, não é verdade? Não entenda a Penina como uma rival na vida conjugal, não é isso? Mas aquela pessoa ou coisa que te irrita profundamente, mas que também vai ser uma motivação a mais para você alcançar o que Deus tem para você. Débora é um ministério debaixo das palmeiras para mulheres que têm um ministério, para aquelas que não sabem que têm ainda. A partir da vida de Débora, entender o que Deus espera da gente para esse tempo. Só para meninas, vocês já conhecem: casamento, cumplicidade, submissão, compreensão. A vinha e a vida da mulher. Certa mulher em Cantares disse assim: me puseram por guarda de vinhas, e a vinha que me pertencia, essa eu não cuidei. A vinha e a vida da mulher. A partir das lições da vinha, a gente percebe o que Deus espera de cuidados com a nossa vida. E para findar, cuidado com o seu lenço, uma mensagem para a igreja brasileira. Eu tenho dito que é um mocotó. Crente sensível não deve assistir, porque pode ter efeitos colaterais. E se você é um crente maduro e quer ser sacudido, então é para você mesmo. Marcos capítulo 4, versículo 35, quem encontrou vai dizer um amém. Amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barquinhos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Coloque a sua Bíblia sobre o seu assento, libere as suas duas mãos. Se você tem comunhão com a pessoa que está do seu lado, segure firme na mão dela agora. Não deixe-a escapar, ok? Mas segura para valer, para ela perceber que você está viva, alegre e cheia do Espírito Santo nesta noite. Oh glória, Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, bendito seja o teu nome, Senhor, porque a tua fidelidade dura para sempre. Senhor, aqui está a tua palavra. Fale e não te cales nesta noite, que por causa da tua palavra um exército
Jesus havia passado aquele dia inteiro ensinando. Uma sessão poderosa de parábolas. Parábola da semente, do grão de mostarda, da candeia. Foram parábolas contadas nesse dia, na beira da praia. Jesus contou todas estas parábolas. No final do dia, Jesus decidiu que aquele não seria um dia só de ensinamento teórico, mas Jesus decidiu que aquele também seria um dia de ensinamento prático. Mas normalmente quando Jesus vai nos dar um ensinamento teórico, Ele nos avisa. Mas quando Ele vai nos dar um ensinamento prático, normalmente Ele não nos avisa. É teste surpresa. Você lembra dos tempos que você chegava na sala de aula e de repente a professora anunciava: hoje nós temos um teste surpresa. Jesus é assim, Ele vai ensinando, mas um dia Ele decide: hoje será o dia do teste. E daí você precisa estar preparado. A Bíblia diz que, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eu gostaria que você entendesse Jesus como alguém que tem mobilidade. Talvez você esteja bem paradinha e pense que Jesus está paradinho também. Mas eu quero iniciar esta mensagem trazendo uma menção profética à sua vida. Jesus vai e quer movimentar a sua vida. Jesus não quer ver você parada, sempre no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, com as mesmas ideias, repetindo as mesmas frases. Jesus, Ele se movimenta, e na medida que Ele se movimenta, Ele quer que eu me movimente também. Jesus não diz: eu vou para o outro lado. Ele diz: olha, passemos para o outro lado. É eu com Ele e Ele comigo, nos movendo em direção a experiências maiores do que aquelas que eu tenho tido até aqui. Mas é um problema humano. O problema humano é que, sendo já tarde, e essa coisa de tarde cedo, isso varia muito. O que pode parecer cedo para você pode parecer tarde para alguém. O que parece cedo para mim pode ser tarde para alguém. Se você me liga às 23 horas, você não me assusta, porque às 23 horas para mim não é tarde para atender uma ligação. E se eu tiver que trafegar pela Avenida Brasil, linha amarela, linha vermelha, como faço diariamente, às 0 horas, à 1 da manhã, isso também para mim não é tarde, faz parte da minha rotina de vida e é algo extremamente comum. Mas para alguém às 20 horas já é tarde demais. Ele gostaria de estar aqui, mas está pensando: 20 horas, como eu vou sair na rua, que horas eu vou chegar em casa? Essa coisa cedo e tarde e cedo é extremamente humana. E a Bíblia diz: sendo já tarde. Mas eu lhe pergunto: tarde para quem? Tarde para os discípulos, porque nunca é tarde para Jesus fazer o que Ele tem a fazer em nossa vida. Certa vez Abraão veio com essas desculpas dizendo: oh, para Sara já cessou o costume das mulheres e eu acho que é tarde. Mas o que o Senhor disse a ele: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu não tenho essas coisas de cedo ou de tarde. E certa vez a Bíblia diz que Zacarias e Isabel vinham orando insistentemente e dizendo: Deus, queremos um filho, Deus, queremos um filho, Deus, queremos um filho. E um dia Deus decidiu colocar o anjo Gabriel de pé à direita do altar, e o anjo Gabriel olhou para Zacarias e disse: a tua oração foi ouvida, tu terás um filho. O que Zacarias disse? Como isso vai acontecer se eu sou velho e a minha mulher é velha? Zacarias pensou que já era tarde, mas o Espírito de Deus sentou você nessa cadeira para te dizer: não é tarde. Eu vou cumprir o que eu te prometi. Não é tarde para gerar filhos, não é tarde para casar, não é tarde para ingressar na faculdade, não é tarde para construir a sua casa, não é tarde para fazer a viagem dos seus sonhos, não é tarde para incendiar essa cidade no poder de Deus. Não é tarde. Com cara de crente decidido, diga ao seu irmão: quem disse que está tarde? Está tarde para você. Você está olhando para o seu relógio e está dizendo: mas agora, Jesus, mas agora, Jesus, mas agora, Jesus. E Jesus está dizendo: chegou a hora, não é tarde, é agora que eu vou achar. E daí o texto diz: levaram Jesus no barco, como ele estava, e despediram a multidão. É aí que o milagre começou.
levaram Jesus no barco e despediram a... E por que tem gente fazendo o contrário? Levando a multidão dentro do barco e deixando Jesus na beira da praia. Eu não sei quando a tempestade virá. O dia mau não se anuncia, ele simplesmente existe. E alguém no pentecostal que muitas igrejas cantam, e algumas mulheres aqui devem conhecer, que a frase principal é de repente. E aí a gente pensa, de repente a vitória, de repente a bênção, de repente o milagre. E eu ouvi dizer, de repente a tempestade. Mas eles entenderam que trafegar ali e chegar do outro lado à noite não seria uma coisa extremamente fácil, porque eles mesmos reconhecem, sendo já tarde. Mas quando eu deixo a multidão na praia e levo Jesus no barco, uma coisa eu sei, haja o que houver, eu vou chegar do outro lado. Só que às vezes nós queremos espremer Jesus no barco com a multidão. Oh Jesus, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, porque fulano tem que entrar, ciclano tem que entrar, e o seu barco está quase virando com o peso da multidão, e você não está entendendo que para levar Jesus, a gente tem que deixar a multidão. Eu sei que você vai deixar pessoas na beira da praia chorando. Nem todas as alianças que nós quebramos com facilidade. Existem alianças que não glorificam a Deus, extremamente malignas, que para quebrar a gente vai chorar na beira da praia. Mas eu estou decidida, ainda que eu tenha que chorar na beira da praia, eu deixo a multidão e eu levo Jesus no barco. Essa colega, se continuar no seu barco, ela vai levar ele a pique. Esse amiguinho que você ama, mas que cada dia parece uma piada mais sem graça, mais feia e imoral, ele vai derrubar o seu barco. Essa vizinha que você diz, oh meu Deus, são 20 anos de aliança, mas é extremamente maledicente, fala mal do condomínio inteiro, ela vai afundar o teu barco. Essa pessoa da sua família que você diz, oh, não, ela é muito querida, eu tenho milhões de dívidas com ela, mas que todas as vezes que entra em sua casa dá um jeitinho de colocar você contra o seu marido, ou o seu marido contra você. Será que você não percebe que já está na hora de colocar essa pessoa na praia e dar um tchau para ela e dizer, eu vou levar Jesus no barco? Glória a Deus. Deixaram a multidão na praia e entraram no barco com Jesus. E de repente, os ventos se deslocam do Hermon e começam a bater fundo sobre aquele lago que está a 220 metros abaixo do nível, criando uma tempestade de assustar quem já estava acostumado a conviver com ela. Mas a Bíblia diz que quando eles saíram da praia, está aí na sua Bíblia, saíram com Jesus no barco e outros barcos os acompanhavam. Talvez na sua versão esteja o barco e alguns barquinhos. Mas quando a tempestade começou, confira aí no texto sagrado, a Bíblia diz que as ondas vieram contra o barco. Quando eles saíram da praia, a referência é que havia um barco e outros barquinhos. Mas quando a tempestade começou, a Bíblia diz que as ondas vinham contra o... E talvez você não esteja entendendo isso. Jesus está no meu barco. E os barquinhos que não estão com Jesus dentro dele não estão sentindo o mesmo nível de tempestade que eu. Será que eu estou azarado? Será que eu estou amaldiçoado? Será que eu estou macumbado? Pelo amor de Deus, aquele que é de Deus, o maligno não. Jesus está, vem onda, vem vento, vem tempestade, e eu estou olhando os barquinhos passarem do outro lado, dando tchau para mim. O que está acontecendo comigo? Você não entendeu ainda?
Jesus para afundar, não, para viver a grande experiência da sua vida. Jesus olhou para o seu barco e decidiu: é nesse barco que eu vou revelar o meu poder. Jesus olhou para o teu barco e decidiu: é nesse barco que eu vou ser glorificado. A aula prática dessa noite é para o barco aonde eu estou. Eu serei glorificado dentro deste barco. Pegue na mão desta amada que está do céu. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Compartilhe com ela uma palavra que Deus está fazendo arder em meu coração neste momento. Segure as mãos dela ou na mão dela e diga em fé, o barco que Jesus está é mais açoitado. Mas é no barco que Jesus está que os grandes milagres vão acontecer. Olhe para mim. A tempestade que você está vivendo, ninguém viveu ainda na sua família, na sua vizinhança ou no seu local de trabalho, mas um milagre que você vai viver, ninguém experimentou. Temporal. Temporal. Ondas. Vento. E aí, Marco diz: o barco estava assim, enchendo de água. Estava enchendo. Faz toda a diferença, hein? Você está gritando: oh, vou morrer. Não. Estava enchendo, mas não encheu. Jesus, guarda isso no seu coração. Conhece a capacidade do seu barco. Jesus já aferiu o tamanho dele, a largura, o comprimento, a profundidade. Você acha que vai virar, você acha que vai morrer, você acha que não vai aguentar, e Jesus está dizendo: eu já medi, eu já aferi, você ainda pode, você ainda aguenta. A experiência está alcançando o nível desejado, o milagre já está logo ali à sua direita ou à sua esquerda ou bem à sua frente. Jesus estava dormindo. E o texto diz, e precisava dizer isso para ficar bem claro para a gente, que ele estava dormindo sobre uma almofada, um travesseiro. Na verdade, Jesus havia tirado a espuma do travesseiro, a almofadinha do banco do timoneiro. Jesus tirou e recostou sobre ela. Um dia de trabalho exaustivo, de ensino, Jesus dormiu. Mas qual de vocês aqui, por mais que relaxem e se entreguem ao sono, conseguiria descansar numa almofada saturada de água? E daí você vira a cabeça para um lado e espicha água. Você vira para o outro e espicha água. Ninguém dorme assim. A gente pode dormir com barulho, a gente pode dormir no calor, no frio, sentir que precisa levantar para pegar uma coberta e desligar o ar, mas o som não te vem se você continua dormindo. Agora, num travesseiro encharcado de água, ninguém dorme. Se Jesus estava deitado
molhado. Porque no meio dessa tempestade que você está vivendo, existe um lugar que está preservado dela. Sabe qual é o lugar que está preservado da tempestade? O lugar que Jesus está. Não, você não entendeu, eu sei. Você pensa, mas Jesus está em todas as áreas da minha vida. Não, eu quero dizer para você que o lugar que Jesus está é um lugar inatingível. Eu quero dizer que você está ansioso, você está preocupado, você está tribulado, você está com a mão na cabeça dizendo, e agora, e agora, e agora? E a impressão que a gente tem é que o céu também está assim, e agora, e agora, e agora? A gente está com a boca aberta por causa de uma surpresa negativa, uma notícia ruim, e a gente pensa que o céu também estão com os anjos e com o próprio Deus com a boca aberta, dizendo como isso aconteceu. Mas o lugar que Jesus está preservado de todo tipo de aflição e de águas, e Ele está dizendo para você, elas não me atingiram ainda, e não me atingirão, eu continuo intacto, poderoso e capaz de agir e intervir em sua vida qualquer. Levante sua mão e diga o lugar que Jesus está. Não, tem que ser um pouco melhor, o lugar que Jesus está. As águas não chegam. Eu estou molhado, mas Jesus não está. Ele está no lugar de sempre e vai agir. Aleluia! E vai agir. E vai agir. E vai. Jesus não foi atingido por essa dor. Jesus não foi atingido por esse medo. Jesus não está descontrolado com as más notícias que nos descontrolaram. Jesus não está dizendo o que eu vou fazer. Jesus não está olhando para as promessas e decepcionado como eu vou cumpri-las. O lugar de Jesus na nossa vida está seco, intacto, inatingível, guardado. E as promessas estão também lá com Ele, guardadas, intactas, inatingíveis. E o teu futuro também está lá com Ele, guardado, intacto, inatingível. E se você não quer se molhar, corra para o lugar que Ele está e se agarre a Ele. Você vai atravessar essa tempestade intacto, sempre inatingível. Quando os discípulos percebem que as águas estão entrando no barco, e agora estão realmente atemorizados, embora fossem pescadores, estivessem acostumados com os fenômenos daquele lago, eles vão até o lugar que Jesus está e acordam Jesus dizendo, não te importas que pereçamos. Que Jesus precisa ser despertado é fato. E eu quero que você entenda despertado como acionado. Jesus não está dormindo no que concerne a nossa vida. Ele está acordado. Mas quando eu digo despertar, Jesus é acionar o poder de Jesus. Talvez você já tenha dado hoje 10 ou 15 ligações perturbando pessoas que não aguentam mais ser perturbadas por você. Mas você não acionou Jesus. Talvez você já tenha falado até sozinha em algo para ver se alguém ouve e te ajuda. Mas não acionou Jesus. Porque normalmente quando nós falamos sozinhos, a gente quer que alguém ouça e faça alguma coisa. Mas não acionou Jesus. Talvez você tenha escrito textos longuíssimos e publicado nas redes sociais contando sua angústia, mas as pessoas só conseguiram ler as primeiras 4 linhas. A verdade é essa. E Jesus está dizendo, eu estou aqui, você não vai me acionar. A gente não aciona Jesus dizendo, ei, não vai acordar, eu estou morrendo. Nem chutando, nem balançando Jesus, a gente aciona Jesus é com a nossa adoração, a nossa fidelidade, a nossa fé e dependência nele, dizendo, Jesus, eu ainda creio e eu ainda confio que o Senhor vai fazer alguma coisa. Sabe quando você despertou Jesus no seu barco? Quando você se arrumou e pegou um ônibus ou um carro, e mesmo depois de ter chorado o dia todo, você decidiu, eu não vou perder a reunião dessa noite. Você não sabe, mas você fez Jesus dar um salto dentro desse barco. Sabe quando você acionou Jesus, quando você chegou aqui ainda debilitado, triste, com dores, os níveis chegaram aqui com dores, os problemas são tão grandes que estão assolando o seu físico, mas quando o ministério começou a cantar, você cantou também, esqueceu as suas dores.
jogo de palavras quer dizer propriamente assim: sejam amordaçados. Sabe quando Jesus usava palavras desse tipo? Cala-te, aquieta-te, seja amordaçado. Você já leu na Bíblia alguma vez? Algum momento que Jesus usou esse jogo de palavras? Não tenha medo, não. Traga a sua memória, você sabe. Você só está com medo de dizer que parece absurdo, mas não é. Jesus usava esse jogo de palavras quando ele dava ordem a espíritos malignos para que saíssem das pessoas. Você não está entendendo quem está provocando essa tempestade. Jesus nunca usaria um jogo de palavras dessa contra um fenômeno provocado por ação divina. Se aquela tempestade fosse ação de Deus, Jesus nunca diria: cala-te e aquieta-te. Quando Jesus disse cala-te e aquieta-te, é porque Jesus percebeu que além do fenômeno natural, havia uma intervenção espiritual a fim de fazê-los naufragar no meio do lago. Você não sabe, mas existem demônios querendo fazer você naufragar no meio do lago. Só que Jesus já viu-os, só que Jesus já percebeu. Eu não discerni, você não discerniu. A gente está pensando que é físico, a gente está pensando que é emocional, mas Jesus os conhece, sabe aonde eles estão. Jesus está se colocando de pé dentro do teu barco e está olhando para todos os demônios que se levantaram contra a tua vida, a tua família, teu ministério neste ano de 2012. Jesus está de pé na frente do teu barco, olhando na direção de principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso. E Jesus está dizendo: sejam amordaçados agora. Ele usa sua mão de profeta, dá uma sacudidela em alguém e diga a ele ou a ela: eles vão recuar nesta noite. Eles vão recuar nesta noite. Eles vão recuar nesta noite. Teu casamento não vai naufragar, sua empresa não vai naufragar, seus filhos não vão naufragar, seu ministério não vai naufragar. Jesus está de pé no barco dizendo: sejam amordaçados agora. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Examine o texto. O vento se aquietou e fez grande bonança. Quem se aquietou? Preste bem atenção, ok? Vocês responderam certinho. O vento. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. E o mar? Dê uma lidinha aí, procure o mar. O mar não tinha problemas, ok? O mar era agitado pelo... Então Jesus mandou que o vento se aquietasse. E houve bonança porque o vento se aquietou. E o mar? O mar não tinha problemas. O mar estava inquieto por causa... Não desista da viagem, porque não tem problemas no mar. O problema desse mar
Então não desista do seu casamento. Porque o problema não é o seu marido, o problema é o... Então não saia da sua igreja, porque o problema não é a igreja, o problema é o... Então por que você quer pedir demissão? Não tem problema nenhum no seu trabalho. O problema que tem lá é o vento. Então por que você está deixando de falar com as pessoas, criando problemas na sua família, dizendo que não perdoa? Na tua família não tem problema. O problema é o vento. O problema é o que Satanás quer fazer nas coisas que são normais, provocando anomalias. Mas eu tenho uma palavra profética para entregar às mulheres nesta noite de segunda-feira. O vento vai passar e você vai recuperar o prazer da viagem. Eu vou repetir mais uma vez: o vento vai passar e você vai recuperar o prazer da viagem. Não pule do barco, não saia do barco, não abandone o barco, fique dentro do barco, porque a viagem é maravilhosa. O problema é só o vento, mas Jesus já deu uma ordem, ele vai amortecer-se no lugar que ele está, e a viagem vai continuar. Esse casamento sem vento é uma beleza. Seu local de trabalho sem vento. Imagine aquele local de trabalho com aquele ar-condicionado maravilhoso sem vento. Imagine você, seu filho, tão lindo que você criou com tanto amor, sem vento, doce. O problema não são as pessoas nem as coisas. O problema é quem está querendo desestabilizar a sua viagem e destruir você no meio do lago, mas ele não vai conseguir, porque você teve a sabedoria de deixar a multidão na praia e colocar Jesus dentro do céu. Quando os discípulos presenciaram o que aconteceu ali, eles olharam e disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu anotei para eu não esquecer. Eles sentiram mais medo do poder que parou a tempestade do que da própria tempestade. Jesus vai fazendo uma coisa tão grande, tão gloriosa na sua vida, que o sentimento de temor pelo que ele pode fazer vai superar todo o medo que você teve pelo que o inimigo tentou fazer. Eu quero que você entenda que a ação de Jesus será tão poderosa que você não terá tempo nem de lembrar da tempestade, nem do que aconteceu. Você só vai pensar: quem é este? Que poder é este? Sabe o que Jesus está dizendo? Essa viagem não vai terminar com o foco na tempestade. Essa viagem não vai terminar com o foco sobre os demônios. Essa viagem não vai terminar com o foco
não vai me matar no meio do lago. Parece coisa de filme de terror. E é. Ele quer fazer um filme de terror. Só que Jesus não mata. Ele não vai me matar no meio do lago, porque Jesus me ama. Mas o capítulo 5, que a gente não leu, versículo 1, diz assim: e trementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, Gadarenos, Gerza. Os nomes divergem, mas a história você conhece. O endemoniado que mora nos sepulcros, que anda gritando, ruivando, ninguém o pode segurar. Eu não vou morrer no meio do lago porque Jesus me ama. 2, eu não vou morrer no meio do lago porque eu preciso chegar em Gadara. Eu preciso chegar na cidade dos Genezarenos. Eu preciso chegar em Gerza, porque tem gente lá endemoniada. Meu Deus, aleluia. Tem gente lá sofrida. Tem gente lá fora de casa, deitada em sepulcros. Tem gente lá no baile. Tem gente lá no crack. Meu Deus, aleluia. Tem gente lá mergulhada na prostituição. Tem gente lá sem esperança, sem vida, pensando em suicídio. Eu não vou morrer no meio do lago porque Ele me ama, mas não é só por minha causa. Eu não vou morrer no meio do lago porque Ele tem uma obra comigo, uma missão comigo, e eu preciso chegar do outro lado para cumprir a missão que Ele tem comigo. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quantos caíram? Quantos caíram? 1000 com mais 10.000. Quantos caíram? 11.000 caíram e você não foi atingido. Diga isso à pessoa que está ao seu lado. 11.000 caíram e você não foi atingido. Olhe para mim. Por quê? Primeiro, porque Ele. E segundo, porque existem 11.000 feridos para eu ajudar a levantar. Se todos caírem, ninguém levanta ninguém. Alguém tem que ficar de pé para andar nessa cidade, andar nesse estado, andar nessa nação, dizendo: a cura, a cura, a cura, a cura. Eu tenho 11.000 para levantar e não vou morrer no meio do lago. Depois a sua mão, diga isso: eu tenho 11.000 feridos para levantar e não vou morrer. Você vai chorar. Eu preciso terminar agora. Há uma peste no arraial. Por causa do pecado do povo, começam a cair mortos, cair mortos, cair mortos. Arão pegou um incensário. Começa a andar entre os mortos e os vivos, balançando